E o seu, Paulina, qual é o nome em Guarani? Arará. Que lindo! Não. Não? Ará? E o seu? Taquá. Taquá. Na aldeia indígena Guarani, Tenondeporã, que fica no bairro de Parelheiros, na capital paulista, vivem aproximadamente 1000 pessoas. Destas, pelo menos metade é formada por crianças e adolescentes. As crianças daqui frequentam a Escola Estadual Indígena Guarani Guirapepó, que foi inaugurada em 2001 e vai do ensino fundamental ao médio. As crianças elas aprendem em casa o Guarani. Aí, quando elas vão para a escola, lá na escola elas aprendem a falar o português. Mas em casa, desde que nascem, a primeira língua é Guarani. Cláudia é mãe de Paulina, de 7 anos, e de Sara, de 6. As duas meninas acabam de finalizar o primeiro ano do ensino fundamental, mas elas ainda têm dificuldades para falar e entender o português. Essa aqui, ela tem mais facilidade para aprender, para ler, para contar, tudo. Ela é mais preguiçosa, ela tem mais preguiça, ela não tem paciência para a gente ensinar ela. Aí ela teve mais dificuldade nessa parte. Mas mesmo assim ela passou de ano, então tá bom. E você acha que elas já falam bem o português, não? Não, elas não falam bem. Elas falam assim, o que você perguntar para elas, elas respondem, só que elas não sabem, tipo, pronunciar direito a palavra. Porque a maneira da gente falar em Guarani é diferente do português. Aí confunde muito, tipo, se eu falar ela, aí elas falam ela, pode ser para ele ou para ela, tanto faz, é a mesma palavra. Então elas ainda não sabem diferenciar muito as palavras. E você acha, por exemplo, que é diferente elas, tendo a idade que tem, 6 e 7 anos, com uma criança de 6 e 7 anos, que vocês chamam de Uruá, não é isso? Uhum. Que não são guaranis, numa sala de primeira série, fora daqui, fora da aldeia. Você acha que o jeito que elas aprendem é diferente pelo fato delas falarem o Guarani até os 6 anos de idade? Eu acho que é um pouquinho diferente só pela parte assim de que na cultura é um pouco diferente do que a gente fala de Uruá. Aí elas, se elas fossem estudar fora, elas teriam mais dificuldade do que aqui, porque aqui tem os professores indígenas, que se elas fossem estudar fora, elas iam ter mais dificuldade por essa parte, elas não iam entender com mais facilidade, porque ia ser só em português. E na escola Guarani, não. Elas estudando aqui, o que elas não entender, os professores vão explicar em Guarani. Maria José de Lima é professora, mas há alguns anos trabalha como assistente de direção na escola da aldeia Guarani. E primeira e segunda série só é atribuído a professor indígena. Na terceira série que eles começam a ter professor não indígena. Mas a gente pede, mesmo na terceira série, quarta, quinta, em todas as séries, a gente pede muito o auxílio das crianças indígenas para traduzirem quando a gente não consegue se fazer entender. De primeira e segunda série, as crianças de primeira e segunda série, é realmente impossível a gente se fazer entender didaticamente. Eles até conversam com a gente, assim, perguntam como vai, o nome da gente, se a gente está bem, e a gente consegue responder que eles consigam entender. Mas para trabalhar, para alfabetizar, é impossível. Tem que ser professor indígena. Mônica tem um filho que acabou de terminar o primeiro ano. Ela fala da dificuldade que o menino enfrenta para aprender a língua portuguesa. Já é o primeiro ano que ele vai para a escola? É o primeiro ano que ele vai. E como que foi? Ele já foi para a escola sabendo falar português? Não, ele só fala em Guarani. Aí só agora que ele está aprendendo na escola. E foi difícil aprender o português? É um pouco difícil, né? Porque durante esse de 0 a 6 anos é só Guarani, né? Então, aí agora que está aprendendo uma língua nova é difícil. Quando você aprende uma coisa nova é sempre difícil, né? Então,
Mas ele já está conseguindo escrever, Mas já ler? está conseguindo escrever, já está lendo um pouquinho, então Mas é bem aos poucos, né? é aos poucos, né? A educação indígena deve unir o currículo escolar aos conhecimentos culturais de cada etnia. A língua, as artes e as tradições têm de estar presentes no dia a dia da escola. Esta é uma das principais mudanças trazidas pela Constituição de 1988 em relação aos índios brasileiros. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Parágrafo 2º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. A Escola Guarani Guirapepó, assim como as demais escolas indígenas do país, tiveram um desempenho abaixo das demais instituições de ensino em avaliações externas, como o Saresp e também o IDEB. O fato das escolas indígenas terem um currículo diferenciado fez com que estes alunos não participassem mais, nos últimos anos, de avaliações externas. Sobre a avaliação externa, a escola indígena ela tem que ser vista de uma outra maneira em relação a essa avaliação? Com certeza, com certeza. Mesmo porque não é o mesmo conteúdo trabalhado, né? As escolas lá fora já têm conteúdos diferenciados dependendo da localização, né, da clientela. Você imagina aqui. É uma diferença muito grande, né? Então, a escola indígena, eu acredito que deva ser avaliada dentro do conteúdo indígena, né? O que a gente trabalha realmente com eles, dentro dos costumes do seu próprio povo. Uma avaliação montada especificamente para isso. E cada povo tem uma maneira diferente. Também não adianta dar a avaliação do caigangue para o Guarani, porque não vai funcionar, tá? Eu vejo assim, as avaliações externas para a escola indígena não fazem sentido. A Secretaria da Educação mesmo não usa, né? Vocês não participam aqui, por exemplo, do SAEB, dessas avaliações não mais. Do governo do estado? Já participamos. E os resultados, embora pareçam desastrosos lá fora, para nós realmente não quis dizer nada. Porque não faz parte da nossa realidade, não é o nosso conteúdo. Então a Secretaria ela mudou o jeito de pensar? Sim. Atualmente nós já não participamos mais dessas avaliações. Mas é bom que as conversas vão promovendo o ajuste, né? Como a escola indígena é muito nova ainda, tem muito ajuste a ser feito, né? Então a gente vai sempre conversando, procurando passar as ideias da gente, receber as ideias de fora para ir fazendo as adequações necessárias. De acordo com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, as escolas estaduais indígenas não são avaliadas pelo Saresp desde 2011, pois são regidas por legislação específica que estabelece que essas unidades devem ser avaliadas de forma exclusiva, conforme as características de cada instituição e da etnia da comunidade atendida. Essas escolas têm matriz curricular diferenciada e bilíngue, material didático próprio e ciclos para o ensino fundamental diferentes dos implantados nas escolas regulares. A escola está dentro da comunidade, acontece dentro da comunidade, com a comunidade, e a comunidade tem a mesma autonomia, a mesma autoridade que o professor e que o diretor. Qualquer pai tem a liberdade de entrar na sala de aula e chamar a atenção dos alunos ou do aluno, dependendo do que tenha acontecido. Não tem essa formalidade toda, tem que falar com o diretor, tem que esperar a hora para entrar. Não tem isso. Então, a qualquer momento, o pai pode entrar na sala de aula e chamar a atenção dos alunos, que o povo é educado, claro. Então, eles dizem, professora, vou falar com os alunos, viu? Mas interrompe a aula e fala o que tiver que falar, e os alunos ouvem direitinho, sem problema nenhum. E quando a gente sai da sala de aula também, se as crianças, porventura, cometem algum ato menos, jogam uma pedra, ou acontece qualquer coisa, ou brigam, que é muito difícil acontecer, mas às vezes acontece. Alguém da comunidade pode tomar providência, e toma providência mesmo, e mesmo que esteja junto com o professor, ele não pergunta, professor, o que você está fazendo que não está vendo, ou qualquer coisa assim. Ele mesmo já toma providência, já chama a atenção do aluno, e a gente só endossa, né?
Toda escola tem as suas particularidades. Toda escola é constituída por pessoas que têm opções. Então, não há uma escola igual a outra. A grande discussão é o que há de comum entre as escolas. É isso, o que há de comum é que permitiria a constituição do que nós chamamos de uma matriz de avaliação, que é a fixação do objeto de avaliação. Bom, as escolas indígenas, elas têm que ensinar português para os seus alunos. A Constituição permite que as comunidades indígenas tenham também a língua materna, mas as comunidades indígenas. Né? Os alienígenas, né, polacos, por exemplo, espanhóis, japoneses, não podem ter ensino em sua língua. Os nativos, né, os indígenas, podem. Mas isso não exclui que eles aprendam a ler, por exemplo, em português. Então, uma avaliação como o SARES, como a Prova Brasil, vai avaliar qual é a proficiência desses alunos em leitura em língua portuguesa. Ponto. Ocimara Lavarce, da Faculdade de Educação da USP, não concorda com a exclusão das escolas indígenas das avaliações externas. Então, eu acho equivocado excluir essas escolas. Porque a pergunta que eu faço é, esses meninos que chegam não falando, a maioria deles, português como língua materna. Eles têm ou não que aprender português? Tem. Eles são ou não avaliados na escola? Claro, outra coisa é que quem chega na escola para aprender português, não tendo português como língua materna, tem uma dificuldade adicional de quem chega na escola já falando o português como língua materna. Sai na frente, né? Sim, mas isso é um dado da realidade. Isso não exclui a avaliação. Eu retomo a questão, os professores não avaliam os seus alunos em leitura em língua portuguesa? A leitura em língua portuguesa não exclui a leitura em Guarani. Agora, nós temos um fenômeno, por exemplo, na cidade de São Paulo, nós temos a presença de alunos, filhos de bolivianos, por exemplo, que entram na escola pública em São Paulo, muitas vezes não falando o português, porque não tem o português como língua materna. Aliás, alguns não têm nem mesmo o castelhano como língua materna. Falam quechua e mará, por exemplo. Mas eles vão ter que aprender a ler em português. Portanto, isso coloca um desafio adicional para a escola. Assim como os alunos chamados, né, com necessidades educacionais especiais. Alguns que são cegos precisam aprender a ler em braille. Então, a gente confunde os desafios do ensino com a avaliação. Então, e se os alunos das escolas indígenas estão ficando em último lugar, a questão que tem que ser feita é por que tem esse resultado de desempenho tão baixo? Falta de material? O processo pedagógico é inadequado? Não tem professores plenamente qualificados? Então, acho que às vezes se criam obstáculos que não deveriam ter sido criados em relação à avaliação. Claro, outra coisa é a Secretaria de Estado querer, do resultado, bonificar professor. Isso é outro problema, né? Em alguns casos, inclusive, pode levar ao boicote das avaliações. Se os professores quiserem boicotar uma prova pelo bônus, terão meu apoio. Estarei lá junto com eles. Outra coisa, não estarei junto com eles quando eles dizem que essas avaliações não medem nada. Não, vou tentar convencê-los que mede sim. E que essa medida pode nos ajudar a construir um julgamento. Então, a gente tem que saber o que é possível cobrar das avaliações, o que é possível fazer com seus resultados. Então, eliminar a avaliação, por exemplo, das escolas indígenas significa a gente não ter a possibilidade de saber qual é a proficiência desses meninos, meninas, guaranis, em leitura em língua portuguesa. Então, veja, não estou dizendo que tem que ser abandonado o Guarani, muito pelo contrário. Mas garantir o Guarani, por outro lado, não significa eliminar o desafio de que eles aprendam também a ler, entre outras coisas, mas a ler em língua portuguesa.